Havia um rapaz que ele nunca tinha conseguido ser bem-sucedido na sua vida financeira. Não parava emprego, não tinha dinheiro, não tinha nada na vida. E esse rapaz, certa vez, chegou numa igreja. Ele estava muito desesperado porque não tinha dinheiro, não tinha condições. Então, chegando até uma igreja, ele pediu para que o pastor daquela igreja fizesse uma oração por ele, para que Deus o abençoasse e abrisse uma porta de um emprego para ele. E o pastor fez a oração. E esse rapaz, além da oração que ele recebeu, naquele dia ele fez um voto com Deus, que se Deus o abençoasse e ele conseguisse o emprego, ele então passaria a ser dizimista fiel, passaria a devolver o dízimo a Deus. Foi uma bênção. Passado 2 dias, ele conseguiu um emprego. Foi o primeiro emprego fichado que ele conseguiu. E ele estava muito feliz. Passado o tempo certo, esse rapaz recebeu o primeiro salário dele e ele tirou o dízimo e passou a ser fiel a Deus no dízimo, sempre indo na igreja e sempre separando o dízimo. E aí a vida dele começou a ser abençoada. Rapidamente, esse rapaz começou a crescer no trabalho dele, passou a ser promovido, passou a ganhar mais dinheiro, passou a ser encarregado e o salário dele cada vez aumentava mais. E esse rapaz, sendo sempre fiel a Deus no dízimo, o dízimo dele sempre aumentava, porque o salário dele também sempre estava aumentando. Até que esse rapaz, ele, num passo de fé, esse rapaz montou uma empresa. Saiu do emprego, montou uma empresa e aquela empresa começou a ir muito bem. Contratou vários empregados, comprou caminhões, comprou máquinas e cada vez ele ganhava mais. Até que o dízimo daquele rapaz já era um valor alto. O dízimo dele agora era um valor alto. E conforme aquele dízimo era de um valor alto, o rapaz começou a deixar a avareza entrar no coração dele. E começou a pensar assim: antes era fácil eu dar o dízimo, porque eu dava o dízimo do salário mínimo, então eu dava com facilidade, mas agora o dízimo que eu estou dando é muito alto. Aí esse rapaz, então, ele foi falar com o pastor. E ele disse isso para o pastor, porque disse que agora ele estava ganhando muito dinheiro e estava sendo difícil dele dar o dízimo, porque o dízimo era um valor muito alto. Então esse rapaz, ele queria saber a opinião do pastor. Aí o pastor falou para ele: é simples, meu amigo. É muito simples para resolver. Olha, lembra que eu fiz uma oração e Deus te deu um emprego, não foi? Ah, eu me lembro, graças a Deus. E você passou a dar o dízimo. Então quer dizer que agora você está com um problema, que o seu dízimo está sendo muito alto, não é? Porque você tem ganhado bastante dinheiro. Ah, o rapaz: é, pastor, é verdade, o que eu posso fazer? Aí o pastor falou: não, é simples. Eu vou agora fazer uma oração para você perder tudo que Deus te deu e você voltar a ganhar um salário mínimo. Aí você vai poder, então, novamente voltar a dar o dízimo corretamente, porque ganhando só um salário mínimo, o seu dízimo vai ser pequeno. Quando o pastor falou aquilo para o rapaz ficou meio sem jeito, coçou a cabeça e, graças a Deus, ele aprendeu a lição. Continuou sendo fiel a Deus no dízimo. Hoje em dia, são muitas as pessoas que se dizem cristãs. Muitas as pessoas que têm aparência de cristão, mas o verdadeiro cristão é o praticante da palavra de Deus. Quando nós
devolvemos o nosso dízimo, nós não estamos dando dízimo para a igreja A, para a igreja B ou para a igreja C. O nosso dízimo, ele é dado para Deus, independente da igreja que nós venhamos a dar o nosso dízimo. Se alguém mexer no nosso dízimo, o problema é dele com Deus, mas a nossa parte tem que ser feita. Na minha opinião, se a pessoa não consegue devolver o dízimo, que é a coisa mais simples que tem na Bíblia, se nem isso ela consegue fazer, quem diz que ela está fazendo as outras coisas que Jesus ensinou, que é perdoar, que é viver uma vida honesta, que é ser fiel a Deus? Se ela não consegue nem dar o dízimo, as outras coisas também ela não está fazendo. Na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 23, diz assim: porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Quantos que reclamam que não são abençoados? Mas por quê? Porque não praticam fielmente a palavra de Deus. São fiéis quando podem, dão quando sentem vontade. Assim, essas pessoas acabam se enganando a si mesmas. Se você está sofrendo, nada tem dado certo em sua vida, visite a Igreja Neopentecostal Santuário da Fé.